Você sabia que, em 2041, a população do Brasil vai parar de crescer? Pois é, isso é o que as novas projeções de população do IBGE, divulgadas no dia 22 de agosto, nos revelam. De acordo com esses dados, quando chegarmos a esse ano, o país terá 220.425.299 habitantes. Interessante, não é? Mas tem mais. De 2000 até 2023, a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher, despencou de 2,32 para 1,57. E essa tendência de queda continua, com expectativa de que chegue a apenas 1,44 em 2040, o ponto mais baixo até agora. Antes de mergulharmos no conteúdo do vídeo, aproveite para conferir se já está inscrito no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos e fica sempre por dentro das melhores dicas e conteúdos exclusivos. Outro dado curioso é que a idade média da população brasileira, que em 2023 era de 35,5 anos, deve aumentar bastante, alcançando 48,4 anos em 2070. Esse estudo do IBGE não se baseia apenas em suposições. Ele utiliza uma variedade de fontes confiáveis, como censos demográficos de 2000, 2010 e 2022, além de registros civis que datam de 1974, e informações do Ministério da Saúde, como o Sistema de Informações sobre Mortalidade e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Esses cálculos são fundamentais para acompanhar como a população do país está mudando ao longo do tempo. E por que isso é tão importante? Bem, essas projeções são essenciais para que o governo, em todas as suas esferas, possa criar políticas públicas adequadas, baseadas nas reais necessidades da população. Além disso, elas ajudam o IBGE a manter atualizadas as amostras de pesquisas importantes, como a PNAD contínua, a Pesquisa Nacional de Saúde e a Pesquisa de Orçamentos Familiares. Segundo Isabel Marri, gerente de Estudos e Análises Demográficas do IBGE, a grande importância dessas projeções é nos dizer quantas pessoas vivem no Brasil em cada ano, já que os censos só acontecem a cada 10 anos. Essa informação detalhada por idade e sexo é vital para planejar políticas públicas que atendam desde as crianças até os idosos, além de orientar questões como o fundo de participação dos municípios e dos estados. Isso tudo é como se o IBGE estivesse nos dando um mapa do futuro, para que possamos navegar melhor pelas necessidades e desafios que estão por vir. Fascinante, não acha? A taxa de fecundidade no Brasil tem mostrado uma queda significativa ao longo dos anos, e em 2023, chegou a 1,57 filho por mulher. Isso é bem diferente dos 2,32 filhos por mulher que tínhamos no ano 2000, e até mesmo dos 1,75 registrados em 2010. Mas a tendência de queda não para por aí. As projeções de população para 2024 apontam que esse número continuará diminuindo, devendo chegar a 1,47 em 2030 e alcançar seu ponto mais baixo em 2041, com 1,44 filho por mulher. O mais curioso é que, a partir de 2050, há uma previsão de que essa taxa comece a subir um pouquinho, indo para 1,45 em 2050, 1,47 em 2060 e chegando a 1,50 em 2070. Essa mudança reflete as profundas transformações que a sociedade brasileira passou desde meados do século passado. A redução da taxa de fecundidade vem acontecendo desde os anos 1960, e isso se deve a uma combinação de fatores. Imagine a mudança que foi a urbanização, com mais pessoas vivendo em cidades, ou a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho. Isso sem falar no aumento da escolaridade feminina e na popularização da pílula anticoncepcional. Todas essas mudanças foram aos poucos diminuindo a média de mais de 6 filhos por mulher para os números que vemos hoje. Se olharmos para as regiões do Brasil, em 2023, as mais altas taxas de fecundidade estavam no Norte, 1,83, e no Centro-Oeste, 1,71. Já o Nordeste e o Sul, ambos com 1,56, e o Sudeste, com 1,48, mostraram os índices mais baixos. Quando se trata dos estados, Roraima se destacou com a maior taxa, 2,26, enquanto o Rio de Janeiro registrou a menor, apenas 1,39. Essa história da taxa de fecundidade do Brasil é um retrato claro das mudanças pelas quais passamos e das escolhas que estamos fazendo para o futuro. Acesso VIP ao nosso canal? Torne-se membro e desbloqueie uma série de benefícios incríveis. Use emojis personalizados que só os membros têm, exiba seu distintivo exclusivo ao longo do tempo e aproveite conteúdo especial que não está disponível para o público geral. Seja o primeiro a assistir nossos vídeos. Junte-se agora e entre para uma comunidade que valoriza você. Acesse o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você sabia que a idade média em que as mulheres têm seus filhos tem mudado bastante ao longo dos anos? Em 2000,
As mulheres brasileiras, em média, estavam começando a formar suas famílias aos 25,3 anos. Mas, ao longo das 2 últimas décadas, esse número subiu, e em 2020 já era de 27,7 anos. E sabe o que mais? As projeções indicam que até 2070 essa média pode chegar a 31,3 anos. Parece que muitas mulheres estão adiando a maternidade, optando por ter filhos mais tarde na vida. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. É algo que tem acontecido em vários países ao redor do mundo. A decisão de ter filhos mais tarde está, de forma indireta, contribuindo para a diminuição no número total de nascimentos. Imagina só a transformação que está ocorrendo na forma como pensamos sobre a maternidade. Se antes as mulheres eram mães mais jovens, agora estão priorizando outras etapas da vida, como a carreira e o desenvolvimento pessoal, antes de se dedicarem à maternidade. Esse novo padrão não só reflete mudanças nos valores e nas prioridades das mulheres, mas também tem impactos significativos na estrutura das famílias e na demografia das sociedades. É um verdadeiro reflexo de como a vida moderna está moldando as escolhas das pessoas, transformando a maneira como pensamos sobre o momento certo para começar uma família. E essa mudança na idade média da fecundidade é apenas um dos muitos aspectos da nossa evolução social e cultural. No início dos anos 2000, o Brasil vivia um período de alta natalidade, com mais de 3,5 milhões de nascimentos por ano. Mas, conforme o tempo foi passando, esse número começou a cair. Em 2010, caiu para cerca de 2,9 milhões, e a tendência de queda continuou, chegando a aproximadamente 2,6 milhões em 2022. A previsão é que até 2070 esse número se reduza ainda mais, para cerca de 1,5 milhão de nascimentos anuais. O que chama a atenção é que essa redução não foi uniforme por todo o país. O IBGE revelou que as regiões Norte e Nordeste foram as mais impactadas. No Nordeste, a queda foi particularmente acentuada. De 2000 a 2023, o número de nascimentos nessa região caiu de 1,1 milhão para cerca de 705 mil. No Norte, a diminuição também foi notável, passando de 377 mil para 285 mil no mesmo período. O Instituto aponta que, embora tenhamos visto uma queda significativa no número de nascimentos, ainda é incerto quanto desse efeito pode ser atribuído às mudanças demográficas esperadas e quanto é resultado da pandemia, especialmente a partir de 2021. Estamos todos ansiosos para ver se os próximos anos vão revelar uma recuperação dos nascimentos ou se o padrão de declínio continuará. Vamos projetar um futuro em que o Brasil atinge seu pico populacional em 2041, com nada menos que 220,4 milhões de habitantes. Mas, a partir desse momento, algo começa a mudar. Em vez de continuar crescendo, a população do país começará a diminuir, e até 2070, deverá chegar a 199,2 milhões de pessoas. Esse processo de declínio, no entanto, não será uniforme. O impacto será desigual entre as diferentes regiões do país. Isso se deve à complexa dança da migração, onde alguns estados são destinos atrativos, enquanto outros servem como fontes de migrantes. Assim, cada estado experimentará a mudança em seu próprio ritmo. Por exemplo, o Rio Grande do Sul e Alagoas estão previstos para serem os primeiros a sentir a redução na população, já a partir de 2027. O Rio de Janeiro seguirá logo atrás, em 2028. Enquanto isso, Mato Grosso será o último a enfrentar essa inflexão populacional, possivelmente apenas depois de 2070, que é o ano limite das atuais projeções. E Santa Catarina e Roraima. Esses estados devem começar a ver uma diminuição na população em 2064. É uma trama intrigante de movimentos e transformações, mostrando como cada pedaço do país está vivendo um capítulo único nessa grande história da demografia. O que está claro é que, à medida que avançamos, o Brasil estará passando por uma fase de grandes mudanças, com cada região seguindo seu próprio caminho. A esperança de vida para quem nasceu em 2023 está em 76,4 anos. Isso representa um salto significativo em relação ao ano 2000, quando a expectativa era de 71,1 anos. Durante essas 2 décadas, o tempo de vida esperado aumentou em todos os aspectos, mas com diferenças notáveis entre os gêneros. Para os homens, a expectativa subiu de 67,3 para 73,1 anos. E para as mulheres, a melhora foi ainda mais marcante, passando de 75,1 anos para impressionantes 79,7 anos. O aumento contínuo desse indicador é um reflexo dos avanços na medicina. É como se estivéssemos ganhando tempo, e cada ano a mais é uma prova dos progressos que temos feito na área da saúde. Mas claro,
Não podemos esquecer que a pandemia fez uma pequena pausa nesse progresso. Em 2019, a esperança de vida estava em 76,2 anos, mas caiu para 72,8 anos em 2021 devido aos efeitos da crise sanitária. Contudo, os números de 2023 já mostram uma recuperação animadora, voltando para 76,4 anos. A tendência é de continuar crescendo, como antes da pandemia. E tem mais. As projeções para 2070 são realmente impressionantes. Estima-se que a esperança de vida chegue a 83,9 anos, com uma previsão de 81,7 anos para os homens e 86,1 anos para as mulheres. É como se estivéssemos olhando para um futuro onde viver mais e melhor se tornasse a norma. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre como a vida está mudando, lembre-se de que estamos vivendo em um momento de grandes avanços e de que a ciência está constantemente ajudando a ampliar nosso tempo de vida. É uma história de esperança e progresso que merece ser celebrada. Sabe aquela sensação de que o tempo voa e a gente mal percebe? Pois é, essa sensação tem uma explicação muito concreta quando falamos da população brasileira. Entre o ano 2000 e 2023, a proporção de idosos no país praticamente dobrou. Passamos de 8,7% de pessoas com 60 anos ou mais para impressionantes 15,6%. É como se, de repente, uma parte significativa da nossa população tivesse avançado para a terceira idade. Em números absolutos, o que antes era 15,2 milhões de idosos agora se tornou 33 milhões. A mudança é tão marcante que parece até um filme em que os personagens envelhecem de um ato para o outro. E não é só uma questão de números. As projeções para 2070 são ainda mais impressionantes. Até lá, cerca de 37,8% da população brasileira terá 60 anos ou mais, o que significa que teremos aproximadamente 75,3 milhões de pessoas nessa faixa etária. Outra forma de ver essa transformação é através da idade média da população. Em 2000, a idade média era de 28,3 anos. Hoje, em 2023, ela subiu para 35,5 anos. E as previsões para 2070 indicam que a idade média será de 48,4 anos. Isso dá uma ideia clara de como nossa sociedade está envelhecendo, e a mudança é bastante significativa. Mas o interessante é que essa mudança não é igual em todos os cantos do Brasil. Se você der uma olhada nos estados, vai ver uma grande diversidade. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é o estado com a maior idade média, chegando a 38,1 anos. Em seguida vem o Rio de Janeiro e Minas Gerais, com idades médias de 37,5 e 37,1 anos, respectivamente. Já na outra ponta, os estados mais jovens estão na região norte, como o Amapá com 29,3 anos e Roraima com 28,7 anos. Essas variações regionais mostram como a dinâmica da população pode ser bem diferente dependendo de onde você esteja. E aí, pessoal, o que acharam dessas mudanças incríveis na nossa demografia? É fascinante ver como a nossa população está se transformando e como isso pode impactar o nosso futuro. Desde o aumento da proporção de idosos até a variação na idade média entre os estados, há muito para refletir sobre o nosso papel nessa evolução. Queremos saber a sua opinião. Como você vê essas mudanças? Você acha que a sociedade está se adaptando bem a esse envelhecimento crescente? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas ideias conosco. Adoramos ouvir o que você pensa e vamos adorar continuar essa conversa com você. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Até a próxima!